adianta você faturar aí um mês e depois perder a coisa, né? Não repetir esse resultado ou se enrolar para entregar tudo isso, né? Uma empresa de R$100.000 por mês, gente, é uma empresa estruturada, é uma empresa organizada, é uma empresa que tem o controle financeiro na mão, uma empresa que sabe suas margens, sabe seu custo, sabe de suas despesas. Nós ganhamos para resolver o problema dos nossos pacientes, não para criarmos problemas para nós. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clínica Sem Causa, o podcast que acaba com o caos na sua clínica. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Thiago Caparrós e hoje a gente está aqui com o Dr. Wilton Vargas. Lucas, fala um pouquinho aí do nosso convidado especial de hoje. Vamos lá, Dr. Wilton é um cliente nosso, né, parceiro de longa data já lá na Acelero. A gente faz um trabalho muito legal, gosto, né, criamos uma relação muito boa aqui, porque é um cara assim que além de ser um excelente profissional, um excelente gestor, ele também é uma pessoa com um coração gigantesco, né? E a gente estava falando do podcast. E eu queria realmente trazer ele um dia aqui para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho da metodologia dele, do que ele faz lá na clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre como ter resultados de verdade. Resultados com R, mas não só o R, acho que com a palavra inteira. Inimagináveis. Essa palavra, eu gosto dessa palavra. Palavra muito legal. Mas vamos lá, então. Deixa eu fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje, Dr. Wilton Vargas, dentista, especialista e mestre em implantologia, tem 22 anos já de atuação na área. Hoje possui 2 clínicas lá em Minas Gerais, já mudou, já transformou mais de 5.000 vidas, né? E agora ele é mentor, né, para gestores da área da odontologia, falando um pouquinho sobre a metodologia aí de se atingir resultados através de pessoas. Dr. Wilton, seja muito bem-vindo ao Clínica Sem Caos. Ok, muito prazer estar com vocês aí, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. 100%. Muito bem. Ótimo, show. Bom, prazer estar com você, Lucas, prazer estar com você, Thiago, com todos que estão aqui participando conosco desse podcast, tá? É uma honra estar com vocês aqui. Espero que a gente possa colaborar para fazer uma odontologia cada dia melhor, uma odontologia mais lucrativa, uma odontologia que realmente vale a pena. Dr. Wilton, a gente sempre tem um jeitinho aqui que a gente gosta do nosso convidado, ele se apresentar como ele gosta. A gente apresentou você aqui, mais tecnicamente falando, só que a gente gosta de deixar você se apresentar como você gosta de se apresentar nas suas mentorias, nas suas palestras, nas suas aulas, para o seu público. Bom, eu sou o Wilton Vargas, eu sou dentista aqui na cidade de Patinga, do Vale do Aço, já são 22 anos aqui. Sou especialista, mestre em ortodontia, doutor em implantodontia. Também sou professor de pós-graduação na área de especialização de ortodontia, prótese e implantes. Também atuo com mentorias agora, também para ajudar outros dentistas que queiram passar da casa dos 100K de faturamento mensal. E isso que eu falo, utilizando estruturas não gigantescas, estruturas pequenas e ter lucratividade. Porque às vezes você pode até faturar, mas o que importa é o que sobra no final do mês, não é verdade? Então, é isso que eu vou estar falando de alguns pilares, né? Para a gente ter resultados, como a gente acabou de falar aqui, inimagináveis. Que às vezes você vai pensar, teria que ter uma clínica mega gigante para faturar mais de 100 mil? Não. Mas tem coisas que não pode abrir mão para você conseguir esse resultado e continuar. Porque você pode montar uma clínica e ela durar 5 anos. Mas você tem uma clínica que dura 22 anos... Não é para qualquer um, né? Você pegar aqui praticamente desses 22, 17 no mesmo endereço? Sim. Agora não pode mais sair desse endereço, né? E a gente simplesmente melhorando onde que a gente está. Hoje eu vejo a necessidade de ampliar mais um pouco. Mas a gente tem uma estrutura legal que é bem enxuta, mas que trabalha, como é que eu vou dizer assim, redondo, otimizando resultados. A gente tem que otimizar resultados. Então, isso é algo que eu acho que qualquer dentista pode ter, porque a gente vê muitas vezes colegas, pessoal, que tem 5, 10, 15 anos trabalhando na odontologia e não conseguem ter um faturamento de 30 mil. Não conseguem. Vocês que trabalham aí na parte aí de marketing, ajudando a turma, aí você deve ter vários relatos disso, né, Lucas? Não, com certeza, né? E às vezes uma outra coisa que acontece também é a pessoa chegar no faturamento de 100K em um mês, até mais, e depois só se enrolar com isso, né? Não ser perene esse faturamento. Acho que isso é uma outra coisa muito importante, né? Não adianta você faturar em um mês e depois
perder a coisa, né? Não repetir esse resultado ou se enrolar para entregar tudo isso, né? Isso. E a gente tem alguns picos, né, de faturamento em algum mês, outro não, mas a gente tem que ter uma média. Então, eu falo que no meu ano de 2022 foi muito interessante. Se a gente considerar que ainda estávamos em pandemia, estávamos em ano político, que é, querendo ou não, um complicador, guerra na Ucrânia, eu tive uma média de faturamento de 174 mil mensais, ou seja, mais de 2 milhões no ano. E eu falo que eu não estou em mega clínica, estou numa clínica pequena. Sim. Quantos consultórios tem na clínica, Dr. Wilton? Aqui no meu consultório eu tenho 4 cadeiras, que seriam uma sala de consulta e 3 de atendimento. Legal. Tá vendo? Não é uma clínica... Sim, não é uma clínica mega, né? Mega. Tem ali, mas tem muito processo para chegar lá, né? Então hoje eu acho que vai ser um conteúdo muito legal. Aqui a gente trabalha muito sobre processo. Então, o que eu falo, essa questão de processo, eu tenho 3 pilares básicos que a gente tem aqui, para a gente ter uma clínica que vai ter sucesso. Você tem que ter um posicionamento que atraia pacientes. A gente tem que prospectar pacientes. Hoje eu estou com a Acelera, mas igual eu falei com o Lucas, eu mesmo fazia a prospecção, né? E a gente não pode esquecer, eu tenho que fechar tratamentos de alto ticket, de alto valor. Mas para fechar tratamentos de alto valor, você tem que saber entregar, como o Lucas falou, porque senão você se embola. Sim, sem dúvida. Então assim, pessoal, antes da gente começar processo aqui, e pessoas. Exatamente. Antes da gente começar, Dr. Wilton, assim, tem muito conteúdo para passar aqui, então eu quero fazer aquele convite para você. Primeira coisa, papel e caneta na mão, porque hoje vai ser uma aula. Sejam prontos. O Dr. Wilton, ele é dentista, né? Mas assim, os processos que a gente vai falar aqui, eles podem ser aplicados para qualquer clínica, de qualquer especialidade, né? Porque a gente vai falar muito sobre processo, sobre como fazer as coisas, sobre metodologias, gestão de pessoas. Então, não foca, eu não sou dentista, então esse episódio não é para mim. Negativo, é para você sim. Acompanhe que você vai gostar bastante. E antes da gente começar, aquele recadinho, né? Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Já deixa o like aí na confiança, porque o conteúdo vai ser muito legal. Se é a sua primeira vez aqui, quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no Clínica Sem Caos, nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo, para conhecer um pouco mais do nosso podcast. A gente já tem aí dezenas de episódios publicados. Esse é o 25º episódio, né? Exatamente. A gente está gravando, então tem muito material aí legal para você estudar, para você aplicar no seu dia a dia e você vai ver aqui que com isso você vai chegar no resultado que você nunca imaginou antes. Com certeza. Então, assim, acompanhe aqui no Clínica Sem Caos, tem cada vez mais conteúdos. A gente tem muita coisa boa ainda programada para a segunda temporada, vale a pena. Então, deixe sua inscrição, deixe seu like e não esquece de encaminhar para aquele seu colega que também é dono de clínica, dona de clínica, né? Que vai ter interesse também nesse tipo de conteúdo. Beleza? Recados dados, então vamos ao episódio de hoje. Dr. Wilton, vamos lá então, né? Como a gente estava falando ali, você já comentou, dos 3 pilares. Eu estou curioso para saber quais são esses 3 pilares. Ele já falou. Os 3 pilares já deu. Não, mas vamos falar mais sobre eles. Vamos falar sobre eles. Ele deu o teaser. Posicionamento, só, né? Prospecção e o ticket alto. Atraia. Você tem que ser uma pessoa que não pode ser igual a qualquer um. E aí eu lembrei de algo que eu aprendi com 19 anos de idade com meu pai. Você quer ser um dentista ou você quer ser o? Tem diferença. Porque hoje nós vivemos uma guerra com muitas franquias, com muitos empresários, que às vezes podem ter altos faturamentos, mas você pode sobreviver nesse mercado tendo seu nicho, quando você é o. Com certeza. Não, eu... Um é qualquer um, você concorda, Thiago? Agora o não. Um é mais um. Exato. É isso aí. E assim, eu vejo muito disso aí porque, assim, a gente é da Superdental e tem a Acelero aqui, né? A Superdental o nosso foco aqui é a prospecção, é a parte de marketing digital mesmo, com foco em prospecção, e a parte do Lucas é a parte de resultados ali depois, no segundo momento, depois da prospecção, né? E a gente sente muito isso aí aqui com os nossos clientes, até com prospects que vem aqui, que a pessoa fala, não, eu sou o melhor do mundo, eu vou resolver, e se cair aqui na minha mão, eu vou resolver. Só que quando a gente vai ver, a pessoa está acostumada muito com aquele indicação. Indicação, aí o Dr. Wilton vai dizer que indicação fica fácil fechar, né, Dr. Wilton? É o melhor para fechar são as indicações. A indicação é o melhor. Só que quando a gente fala não sei se o Dr. Wilton acho que deve investir em marketing digital sim, mas quando você investe em marketing digital,
é um pouco diferente como você tem que atuar, né? Não adianta você falar que você é o melhor, na verdade você tem que mostrar que você é o melhor pro paciente, não para, por exemplo, para a equipe de marketing. Então, assim, o que você acha desse lado de... O que a pessoa tem que fazer quando vem, principalmente quando a gente fala de marketing digital, quando vem um lead, como você faz para mostrar que você é o diferenciado? O que você tende a... Que dica você dá para essas pessoas, Dr. Wilton? Bom, a dica que eu dou já começa no seu posicionamento. A partir do momento que você se posiciona, você já vai eliminar alguns leads que já sabe que já não vão tratar com você. Vai ter algum curioso ou outro? Sim. Mas o Lucas Acelera já percebeu que não aparece tanto curioso, porque já devido ao posicionamento. É comum as pessoas já até perguntarem quanto é a consulta, porque já coloca um posicionamento no qual a pessoa ela se sente o quê? Valorizada desde o início. Então, o que a gente não pode esquecer nunca? Quando você vai prospectar no tráfego pago, hoje, por exemplo, eu pego aqui, mas inúmeras clínicas, até o texto eles devem copiar da mesma fonte, do mesmo guru digital, que está cheio de gurus digitais aí, eles falam até a mesma frase. Clínicas diferentes, na mesma cidade, com o mesmo script. Não tem originalidade. Então a gente tem que ser original. E aí você tem que realmente demonstrar que você está aqui num negócio que dá dinheiro. Sim, você vive disso? Sim. Mas que você faz querer levar o melhor para o outro. Ou seja, você pensa ganha-ganha. Eu vou ganhar, mas meu paciente vai ganhar também. Ele tem que ganhar mais saúde, mais autoestima, mais beleza, mais alegria de sorrir. E, consequentemente, ele me paga para isso. E aí a gente consegue ter um ciclo que é um ciclo virtuoso. E aí é onde que a gente aprende nessa questão de prova social. Eu tenho vários pacientes que fazem prova social. Vem pessoas aqui que às vezes não são pessoas ricas, mas recebeu uma herança e vai fazer uma reabilitação comigo de 40, 50 mil reais. Ao invés de gastar aquele dinheiro no carro, investe comigo, porque fala que era o sonho. Com certeza. E outra, isso aí ele está investindo nele, né? Um carro desvaloriza. Isso nele. Aí, pelo contrário, só porque vai valorizar. A pessoa ainda fala, quando você tem um diferencial, vamos pensar em tecnologia. O iPhone. A Apple, ela está aqui para solucionar o quê? A vida das pessoas, para deixar mais próxima. Um exemplo. Mas você pode ver que ela está sempre fazendo algo mais para a pessoa querer um a mais. Então, essa tecnologia dos telefones, a gente traz também para a nossa profissão. A pessoa tem que estar sempre querendo vir na gente, porque a gente tem algo a mais. Que a gente não é apenas mais um. E isso tem que ser claro para o colega dentista ou empresário, igual o Lucas falou muito bem. Eu trabalho também com empreendedores. A pessoa pensa, negócio é negócio. Mas a primeira coisa que uma pessoa que vai entender de negócio, ela tem que ser um vendedor. Se você não entender que você vende e não conhecer bem o produto e dominar sobre o produto que você vende, ficou complicado. Com certeza. Eu acho que a venda ela passa muito pela essa questão da autoridade, né? Isso aí. E a autoridade ela vem muito da parte técnica, eu digo da parte técnica assim, profissional, né? De você entender muito sobre o procedimento que você está vendendo naquele momento, mas também as técnicas de venda para você poder apresentar isso e tudo mais, né? Eu falo que, por exemplo, eu tenho um portfólio de resultado de casos, que eu tenho casos documentados de mais de 20 anos, e eu mostro a pessoa como que eu tratei há 20 anos atrás, e ela vê um resultado de excelência que foi feito há 20 anos atrás, com muito menos tecnologia que a gente tem hoje. Documentado. E isto faz uma diferença. E às vezes a gente vê colega de 5, 10 anos, que ele já fotografou vários casos e não colocou num PowerPoint para mostrar aquilo para o cliente que está na cadeira dele, que é o que eu faço. Eu mostro o que eu faço. Eu costumo usar uma brincadeira, que vocês vão até rir, que aqui a gente fala muito aqui no mesmo. A pessoa fala, mata a cobra e mostra o pau. Não, mostra a cobra morta. Entendeu? Verdade. Aí a pessoa vai ver o resultado que ela pode ter, lógico que de acordo com a característica daquela pessoa. E as pessoas que buscam a gente já vem buscando realizar um sonho. Então você tem que entender que você não, o dentista, ou empresário de qualquer área, eu, por exemplo, no caso do dentista, a gente não é só um colocador de dente. Eu realizo o sonho.
Eu tenho que entender qual o valor que tem daquele sorriso para aquele paciente. Se ele não der valor, Lucas, a gente não consegue vender para ele. Sim, claro. É porque na área da saúde, você, por mais que esteja fazendo uma venda, ela é a venda mais humanizada que tem que ser feita, né, no universo de vendas. Se a pessoa não entender que você está com uma preocupação genuína com a saúde dessa pessoa, não adianta você ter a melhor técnica que você não vai conseguir encantá-la. Isso. E às vezes muitas franquias colocam muitos tratamentos como fossem commodities. Até funciona como commodities. Dá um dinheiro, dá. Mas eu não sei se isso perdura, porque muitas dessas clientes têm um turnover muito grande de profissional. Aí ela acaba tendo também muitos problemas jurídicos. Então, é um business, mas cada pessoa gosta de trabalhar no modelo de business. Não que eu acho que esteja errado. É um negócio como outro. Eu optei por outro modelo de negócio. Que a gente tem 3 características também que a gente pode trabalhar. Uma seria precificação, que seria quem trabalha nessa área. As franquias, as grandes redes. Outra seria diferenciação. E a outra seria segmentação, você segmentar a classe A. Segmentação classe A para interior é um pouco mais complexo. Mas eu entendi que se eu trabalhar na diferenciação, mesmo um cliente de classe C econômica, ele pode ser classe A na hora que ele pensa na saúde. Na hora que ele pensa em querer resolver o problema dele com o que tem de melhor. E o paciente que está com problema, ele quer o quê? Ele quer resolver, que está com dinheiro para resolver, na hora que ele tem aquele dinheiro, ele quer resolver aquilo de forma rápida e com o que tem de melhor. Esse é o cliente que a gente tem que focar. Perfeito. Não, isso é importante você mencionar, até de identificar a pessoa que dá valor. Você falou lá um pouquinho mais, eu até anotei aqui. Você tem que ver a pessoa que dá valor na saúde, a pessoa que dá valor no tratamento de qualidade. E aí, como é que... Aí eu vou tentar sugar seu aqui, tá, doutor? Dr. Wilton, eu vou tentar sugar. Pode aproveitar. O que você usa pergunta? O que você usa no seu script? Você consegue buscar entender da pessoa se ela... Quem domina a conversa é quem pergunta. Isso. Então, o Tiago veio fazer uma consulta comigo. Primeira pergunta, Tiago, o que você... Eu tenho uma anamnese prévia e a pessoa vai escrever o motivo. Só que a maioria escreve assim, estética. Aí eu falo, estética é empírico. É muito amplo. Mas o que te incomoda? Você tem prazer em tirar uma foto? Ah, não. Eu tive 2 casos recentes aqui. Um que foi um rapaz que sofreu um acidente de carro. E ele falou da estética. Eu perguntei, mas você teve casamento? Eu falei, você pôde tirar uma foto do casamento da sua filha? Ele começou a chorar. Era o sonho dele, era poder tirar uma foto no casamento e ele não pôde. Agora ele está reabilitado. E o que é o trabalho bem feito? A esposa dele está tratando comigo. E fala assim, olha, lá em casa o dentista é você. Que ele foi em vários outros, ninguém falou que dava jeito. E até pioraram a situação, alguns colegas que mexeram. Acontece, né? Aí, o que aconteceu? Resolvemos o caso dele. Aí a família, ele é um paciente que indica para todo mundo. Ou seja, é o poder transformador que tem de um sorriso. Que eu levei para ele mais autoestima, mais saúde, alegria na casa dele. A esposa falou que ele estava até meio deprimido com aquilo. Então mudou a vida. Então a gente sempre pergunta em que sentido. Eu avalio a profissão da pessoa. Para a primeira coisa, eu criar uma conexão, independente se ela é um pedreiro, se ela é um engenheiro, se ela é um médico, se ela é um mecânico, se é um empresário. Para quê? Para através daquela pergunta, do que ela faz, se ela é uma dona de casa, eu poder saber em que linguagem que eu vou conversar. Porque se o cara ele é um engenheiro, ou ele é um torneiro mecânico, aqui na minha região, a região industrial é muito comum isso, eu vou trazer princípios de odontologia, que são todos biomecânicos, para quê? Para engenharia. Se eu vou falar com a pessoa que cozinha, eu vou trazer para ela princípios de quê? Olha, o que adianta eu que não sei cozinhar comprar o melhor arroz do supermercado? E a senhora é cozinheira, a gente compra o segundo melhor para a senhora. Vamos fazer uma competição. Quem vai fazer o melhor arroz? Aí ela vai falar, sou eu, tenho certeza que é a senhora. Então aqui nessa questão a mesma coisa, odontologia. Então quando a gente junta os melhores materiais
como profissional de excelência, realmente nós teremos resultados inimagináveis, ou seja, de excelência. Aí tem que unir. Eu gosto muito dessa questão que você falou, de perguntar. E eu pergunto, questão de valores, eu pergunto, você valoriza isso? Aí eu sempre dou um exemplo. Eu tenho um amigo que ele até está área de engenharia, ele adora cavalo. Aí um dia eu encontrei com ele com minhas crianças, ele estava numa égua de... Ele falou, quanto que vale uma égua dessa? 70 mil reais, isso tem uns 4, 5 anos. Eu falei, você é doido? Se uma égua dessa dá dor de barriga e morre. Ele falou, não é assim não morre assim não. E tal. Só que ela estava lá e falou, só o Porto que já está aqui, porque eu cruzou com um cavalo campeão não sei de onde, sem ele nascer, já tem proposta no valor de 18 mil. Então, aquele negócio, ele tem esses animais, ele não teria só essa não, que ele usa aquilo para o momento dele de desestresse. Aí ele vai para as baias, cuida daqueles animais e distrai, que ele viaja para todo lado. Mas para mim, uma égua dessa não tem valor nenhum, só me tem despesa. Agora para ele não, é a válvula de escape, então para ele tem valor. Para mim ela só tem preço. Aí quando eu invisto em cursos, invisto em tecnologia aqui para minha clínica, softwares de última geração, para fazer planejamentos digitais, impressora 3D, scanners intraorais, raio-x portáteis. Então a pessoa fala, não, mas para que você... Tem colega que me diz, não, mas você compra isso tudo para quê? Porque para mim isso tem valor. Vocês estão entendendo a diferença? Aí nessa hora eu crio conexão para entender o que a pessoa dá valor. E eu falo para ela, olha, se você não valorizar seu sorriso, se eu te cobrar 10 reais para fazer uma resina, você vai achar caro. É caro. Porque você não tem valor. É isso. Então, essa é a conexão. Eu já vou perguntando. Não, legal. Então, assim, pessoal, tem que perguntar. Essa é uma anamnese bem feita, né? Ele já falou, começar por aí, tentar incluir o que a pessoa valoriza. Hobbies, aí ele perguntou de hobbies. No hobbies você consegue identificar o que a pessoa gosta de fazer. Até para você saber se a pessoa, poxa, tem poder de aquisitivo, mas às vezes a gente consegue, ele falou aqui se posicionar, mas ele consegue posicionar de forma que uma pessoa de uma classe C e D, ela tem um posicionamento de classe A para cuidar da saúde. Então é importante. Para cuidar da saúde. Isso eu acho muito importante, doutor Wilton, sabe por quê? As pessoas falam, principalmente em campanhas de implante, que são as que tendem a ter um ticket médio mais elevado, mais alto, e é onde você consegue chegar mais rápido nesse 100K aí, para quem não sabe, 100K que o doutor tu falou, o K é uma medida para mil, né? É monetária ali, de negócio que significa 1000, né, toda vez. Isso aí. Então uma clínica de 100K, talvez quando você trabalha com implante, você consegue chegar mais facilmente, mas as pessoas vêm aqui, pô, mas a pessoa tá curiosa, que bom que ela tá curiosa. Começa por aí, né? Começa com uma curiosidade. Se você está investindo principalmente nas mídias sociais, as pessoas não estavam procurando por isso. Aí vem uma questão também, Thiago, de precificação. Eu conheço alguns colegas que são donos de clínicas de franquias. É engraçado, né? São donos de clínica, não são dentistas. Sim. É mas eles não tratam na franquia deles, são meus pacientes. Porque ele sabe do nível, né? O negócio dele é volume, é giro, não é talvez esse atendimento de excelência. Mas ele entende, o business dele é outro negócio. Mas para cuidar dele, ele não vai lá. Eu costumo dizer, garotos propaganda como Rodrigo Faro, Ratinho, você acha que eles tratam na rede que eles fazem propaganda? Com certeza não. Com certeza não. Nenhum famoso trata na rede que faz propaganda. Ele vai tratar com o dentista de confiança dele. Que ele não achou na internet. Você acabou de falar, com o dentista. Que ele não achou na internet. Ele não foi procurar na internet. Ele recebeu a indicação de outro. Ou ele conheceu em algum outro lugar, algum relacionamento. Eu falo, você quer tratar classe A, você pode tratar classe A. Só que é muito mais fácil, doutor. Você entrou num ponto legal que eu nunca tinha abordado essa parte. Transformar a pessoa de classe C e D com posicionamento classe A. Porque é muito mais fácil. A gente chama de diferenciação. Isso aí. Eu vou fazer uma diferenciação para que ele sinta e receba um tratamento de classe A. É lógico que ele não vai pagar o classe C. Ele vai pagar também não que o classe A. Ele vai pagar um classe B. Então, eu consigo atender o nicho de classe C, o nicho de classe B e o nicho de classe A. Porque eu vejo muitas vezes, vão falar que hoje a moda é vender protocolo para todo mundo.
Vocês estão aí na mídia aí, sabe disso. Eu comecei, mas eu vejo, gente, tem pessoas vendendo protocolo a R$6.000. Se você fizer a conta, a margem de lucro é muito pequena, vai dar 10%. E isso o quê? Se todo o processo correr estupidamente bem. É uma margem muito pequena pelo risco que você tem. Aí eles vão piorar. Vai comprar um dente? Vai comprar o dente mais barato que tem. Vai usar o laboratório? Vai usar o mais barato que tem. Só que aí a gente não pode esquecer que nós estamos cuidando do sonho da vida de uma pessoa. Ou seja, eu vou fazer uma porcaria só para poder ganhar um pouco? Ou então, eu aprendi a fazer uma coisa. Digo não. Ou eu faço o melhor, ou eu não faço. Olha, esse aqui é um negócio que você anota aí e você tinha que colocar isso na sua parede do consultório, né? Os meus resultados melhoraram muito, Lucas, depois que eu aprendi muito a dizer não. Não faço. Dessa maneira eu não faço. É muito comum, Tiago, o paciente chega nas clínicas e fala assim, mas eu queria mexer nesse dente aqui da frente, doutor. Só que ele falta todos os posteriores, aí cria um efeito biomecânico que a nossa mordida é como se fosse uma tesoura. Se você não tem apoio aqui, ó, superior e inferior, é 3:1. 1 milímetro no posterior, abre 3 na frente. Na hora que eu perco 1, já passou a morder tudo na frente. Esses dentes anteriores não foram feitos para mastigação. Foram feitos apenas para corte e sorrir. Aí não tem jeito de eu construir uma casa pelo telhado. É onde que eu entro na profissão. Eu construo a casa pela base. E aí, quando você fala um sim para uma situação dessa, às vezes a gente, na inexperiência, no começo, lógico que eu já fiz isso também. Por isso que a gente envelhece e entende da experiência. Não adianta fazer o que o paciente quer, e sim fazer o que é o certo. Porque você fazendo o que é o certo, você tira problemas. E uma frase que eu quero que eu vou falar para todo mundo que está assistindo. Nós ganhamos para resolver o problema dos nossos pacientes, não para criarmos problemas para nós. A partir do momento que você sabe o certo e vai dar um jeitinho, você criou o problema, deixa de ser do paciente e passa a ser seu. Eu não ganho para criar problema para mim. Concorda? Isso aí tem acontecido muito, tá, doutor? Então, a gente aqui na Superintal, a gente tem alguns serviços, um deles é a parte de seguro responsabilidade civil, e a gente tem, esse ano, deu um boom, mas deu um boom de processos, porque a gente acompanha os sinistros dos nossos clientes ali, né? E, gente, até as seguradoras começaram a vetar um pouco a questão de venda de produto de responsabilidade civil, de tão grande que aconteceu isso aí. A gente já tem até um episódio que a gente fala disso aqui, não vou entrar tanto em detalhe, quem quiser escutar mais, volta lá na primeira temporada. Na primeira temporada, que tem um episódio só disso aí. É chocante quando você escutar. Eu trouxe uma pessoa de seguros para falar disso aí e ele falou exatamente isso. Então, assim, a gente se deparou muito com esse problema mesmo, porque a pessoa hoje quer pegar dinheiro pelo dinheiro, né? Não está mais preocupado tanto na saúde do Thiago. Paciente. Agora que entrou, vamos dizer assim, que entrou muita parte de empresários dentro da odontologia, porque a odontologia é uma área que dá muito dinheiro. E o empresário só visa o quê? Lucro. Dinheiro. Lucro. Ele não está visando com o ser humano, que a gente que é dentista e também empresário, mas primeiramente somos dentistas, a gente tem uma ética que ela tem que ser preservada. Então, essa ética é o quê? Cuidar do nosso paciente. Oferecer para ele saúde, oferecer para ele bem-estar. E eu tenho uma coisa aqui, qual que é o motivo da minha clínica, que se chama Master Clinic? O motivo da minha clínica é levar a alegria de sorrir. Esse é o meu motivo. Eu estou aqui para levar a alegria de sorrir para meus pacientes, não para criar problemas para eles. Então hoje, com essa responsabilidade que tem, eu sei de uma moça que era gestora de uma clínica, ela veio fazer um trabalho aqui comigo, que ela veio fazer um treinamento de vendas para uma funcionária minha aqui, e essa colaboradora falou, ela explicou isso, ela foi comentando comigo que onde ela trabalhou, o dono, que não era dentista, falou, não, se tiver processo tem problema, não, tem seguro para isso. Porque o cara não é dentista, ele não está nem aí para isso, só que ele acha que está ganhando dinheiro e o seguro cobre. Só que ele esquece que o seguro não cobre tudo. Se você não estiver muito bem documentado, o seguro não vai cobrir. Aí o que acontece também? Uma outra coisa que eu falo muito,
que, como eles estão querendo transformar procedimentos de alta complexidade em commodities, eles pensam que ortodontia é baixa complexidade. Não é. É uma das coisas que mais dá reabsorção de raiz, que mais dá perda óssea, se não souber controlar, e mais dá perda de dente. Depois vem a implantodontia. Se você pegar os carros-chefes de processos estão relacionados a implantodontia, antes era ortodontia que era o primeiro lugar, agora implantodontia, ortodontia e agora chegou também a harmonização orofacial. São os três. Por quê? O povo acha que é simplesmente que é uma agulhinha e injetar. Eu falo que a gente já deu curso aqui, várias vezes na nossa clínica, minha esposa é especialista em harmonização, eu comecei com a harmonização aqui trazendo para minha clínica, são 12 anos que a gente trabalha, mas de forma séria. Não é aquela coisa de querer... Não tem como você querer fazer larga escala nesses procedimentos. A mesma coisa em implantodontia. É só pôr um parafuso. Cada paciente é de um jeito, não é só pôr um parafuso, não. Vocês estão entendendo? Então, e isso é um dos grandes problemas, que é o que você falou que trabalha aí com a parte que tem seguro. E eu vejo muito colega nessa empolgação de querer ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ser antes de ter. Os caras querem ter antes de ser. Ser antes de ter. Boa. Isso é muito importante, né? Na hora que quando a gente quer falar em posicionamento, né? Em autoridade e tudo mais, que ele falou que é muito importante, ainda mais quando você vai para a parte de captação de paciente, né? Você precisa mostrar para as pessoas essas qualidades. Só que muita gente que a gente vê aí no mercado acaba só, né, sendo o que não é na frente das câmeras. E a hora que chega dentro do consultório, acaba frustrando o paciente, né? E, infelizmente... Porque o marketing hoje, tráfego pago, hoje, infelizmente, eu falo que não tem jeito de ficar sem. Pô, doutor. Eu gostava muito mais quando a gente só punha nas páginas amarelas, fazia um outdoor e uma revista. Aí, eu preciso de que mais pessoas escutem isso. Não dá para ficar sem o tráfego pago. Tráfego pago, não gente, tem como. se você não faz... como. A gente vai entrar na prospecção aqui já no segundo ponto, aqui, depois do posicionamento. Mas se você... Isso, eu vou falar sobre isso. Se você... Hoje em dia, por exemplo, tráfego pago, eu já fiz TV. TV é muito caro. É caro. Sim. O alcance que a gente tem, o direcionamento que a gente tem através do tráfego pago, é muitíssimo melhor. Eu já fiz anúncios que eu investi R$300 que me converteu 40 mil. Aí, olha aí, gente. Mas hoje não é assim, né? Já piorou, porque hoje a concorrência está grande. Se a pessoa não entrou ainda... Eu percebi que de agosto para cá andou tendo umas mudanças, principalmente no Meta. Está totalmente diferente. Sempre tem. Cada 3 meses mexe tudo. Não tá, e desses últimos 3 meses não está entregando. Entregando pouco. E assim, eu converso com outras pessoas também, o próprio Google também está entregando pouco. Eu não sei se é uma coisa regional, se é nacional, se é mundial. É nacional isso, tá? Porque assim, não dá para ser mundial. O que aconteceu? Muita gente entrando. Muito guru do marketing falando que é só fazer isso, assado e entra. Aí, normal, quando entra, as pessoas vão atrás de informação, ela tem que ficar atrás. Assim, se você não tá caro, mas mesmo assim é importante você fazer, porque é melhor tá caro e você fechar do que você ficar fora desse bolo que a verdade que tá ali. Você falou o seguinte, hoje não tem como ficar sem, mas a gente não pode esquecer de também trabalhar nosso aquário, que são os clientes que a gente tem. Que eles servem de indicadores, e a própria rede social, ela funciona como? O seu paciente, ele te vê na rede, está o colega dele do lado, é meu dentista. Isso, é o boca a boca ali também. É isso aí. Então, hoje, não tem como ficar sem mais. Isso aí é um mundo sem volta. Não tem como ficar sem. Só que vai filtrar muita gente, pessoal. Porque eu vejo clínicas abrindo com mega estrutura, eu até costumo dizer para você, colega dentista, montar uma clínica hoje não é difícil. Tem um monte de banco querendo emprestar dinheiro, tem muita financeira, tem investidor que vai te cobrar aquilo ali. Agora o difícil é manter. Difícil é manter aberta, é difícil é prospectar, é encantar, é ter volume de venda suficiente com um ticket médio que dê lucratividade.
Porque eu estou cansado de ver gente aí que fala que tem lucro, mas na hora que você vai ver o lucro dele é 10%, 15%, 20%. Isso para o empresário, só que está pondo dinheiro bacana, ele tirou o dinheiro do banco e colocou ali. Mas para nós dentistas que estamos aqui no Mocho, você trabalhar para ganhar 10%, você tem que ralar demais. Ou vai fazer as coisas de qualquer jeito. E aí você não consegue. Não tem como você ter esses dois mundos unidos, excelência com volume. Você tem que saber até o que você quer escalar. Opa, eu quero escalar esse tipo de trabalho, eu consigo escalar até nesse nível, para eu manter o padrão. Porque senão a gente não consegue. E aí a gente vai ver o que você acabou de falar, da prospectar pacientes. Hoje, você que está aí na rede dental, você colega dentista que ainda não começou, tem que entender que você vai ter que aparecer. Não adianta, e eu entendi uma coisa, Thiago. Eu já tive um período que aparecia eu, depois eu pensei, não, tem que ser empresa, mas hoje eu entendo que novamente sou eu. Não, eu acho uma clínica ela tem que ter a pessoa. Tem que ter a cabeça. Eu não quero aparecer porque eu quero. Então monte uma empresa, abre uma franquia que você vai se dar melhor. Isso. Aí vai ser clínica de volume, que a pessoa tá nem aí. Aí só que vira e mexe, chegam aqui reclamando, não, eu fui pus aparelho em tal lugar, eu saí porque passei na mão de 4 dentistas diferentes. E não terminou meu tratamento ainda. Tem 5 anos que eu estou de aparelho. Aí na hora que eu chego, falou que agora eu vou tirar. Eu falei, Aí tirar para começar de novo, né? Sim, começar do zero, né? E às vezes até pior, né? Para refazer o processo. Às vezes está pior o caso. Piorou. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa tem só um business pensando nesse tipo de resultado, não que vá ter algo duradouro, ou que está pensando apenas em números, às vezes fala, não, mas meu trabalho é inclusivo, para trazer as pessoas simples. Ô, gente, não é porque a pessoa é simples que você tem que fazer coisa ruim para ela, não. Porque o dinheiro dela vale R$100 do Lucas, R$100 do Thiago, R$100 do Wilton, valem R$100. Só que, às vezes, para aquela pessoa mais simples, para ela conseguir esses mesmos R$100, é muito mais difícil. Então, para ela, aqueles R$100 vale muito. Então, a gente tem que fazer com carinho e fazer com excelência. E não negar a essa pessoa a oportunidade dela sonhar. Porque eu sempre pergunto, qual que é o seu sonho com relação ao seu sorriso? O que você sonha em fazer? Eu pergunto para os pacientes, daqui a um tempo, eu faço vídeo, quando a gente estiver terminando esse tratamento, o que você quer ver? Aí a pessoa às vezes grava um vídeo e fala, eu quero sentir isso, isso e isso. Aí no final, você vai lá e a pessoa grava de outro vídeo mostrando para ela. Olha, e agora, como você se sente? Como você tá? É isso aí. Que legal, uma boa ideia. O Lucas já assistiu alguns vídeos de alguns pacientes meus no Instagram, você vê eles contando essas histórias. Você vê que a pessoa não é artista ainda, ela bate um papo contando. Olha que legal, doutor. Hoje a gente estava aqui na Superdental, a gente estava fazendo a gente tem uma reunião de campanhas, né? Pra gente entender quais são as campanhas que dão resultados. Como a gente tem muito cliente, a gente vê qual que é o perfil de campanha que a gente tem dá melhores resultados. Sabe o que a gente viu? A gente já sabia, normalmente a de vídeo, né? Mas a gente estava vendo ali as pessoas e você falou uma coisa muito importante, assim, o que o dono, a peça-chave da clínica, ele tem que aparecer. Como você falou, antigamente achava que era a empresa, você tem que aparecer, e aí você tem que tomar muito cuidado na hora de você falar, você não tem que chegar falando, eu sou o fulano de tal, o cara mais das galáxias. Você tem que chegar falando sobre o que você resolve. Primeira coisa, porque senão você não dá a oportunidade da pessoa se interessar por você. Só que tem que quebrar um pouquinho esse ego do profissional de saúde, do dentista. Também entra nessa parte, mais que a Superdental atende a maioria do dentista, né? Tirar esse ego um pouquinho de lado e falar assim, gente, eu vou falar o que eu resolvo para ele, aí depois eu vou falar quem sou eu. A gente tem se deparado muito com isso. As pessoas... Você pode se apresentar, eu sou fulano de tal da clínica tal, eu queria falar com você sobre isso. E no final você pode falar algo que há tantos anos você trabalha, mais 5 mil sorrisos tratados. É isso aí. Até na minha consulta, quando eu vou falar com as pessoas, Thiago, que às vezes chega a pessoa lead da internet, eu falo, cumprimento, conversa, no finalzinho eu falo, olha, eu vou apresentar um pouco do que é a Master Clinic e quem sou eu, que a nossa história se resume. Aí eu conto quem que é o meu currículo, para você saber com quem você está, nível de responsabilidade e de experiência. Aí eu falo que eu sou
especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, doutor em implantodontia, 22 anos de profissão, professor de pós-graduação, para ele saber. E hoje eu falo, hoje você vai ter uma aula, porque eu não faço orçamento, eu faço consulta, porque eu cuido de pessoas. É uma venda orçamento consultiva. faz lanterneiro, funileiro, pintor, carpinteiro, pedreiro, eles fazem o orçamento. Nós não. Nós somos profissionais da saúde. E aí o paciente faz a consulta, ele tem consulta de retorno, porque os nossos colegas médicos fazem assim. Por que a gente, dentista, tem que chegar, não faz uma radiografia, não faz um exame, já tem que dar o plano de tratamento na hora, com 15 minutos? Criou-se um padrão, criou-se um padrão, né? Achando que esse é o que traz o retorno, né? Não, e tem que fechar na primeira consulta. Porque... Eu fecho uma parte do tratamento da minha primeira consulta, que é a parte de planejamento e diagnóstico. Depois aí que eu vou fazer a outra etapa. Sim, então é que existe muito isso, né? Como se, infelizmente, assim, as clínicas mais populares, as franquias, elas acabaram produtizando, né, a saúde, a odontologia. Quando você tem uma linha de produção, você não consegue fazer essa análise minuciosa do caso da pessoa para poder montar um plano de tratamento efetivo, né? Você acaba, assim, dando um orçamento, né? Como você falou ali. É isso aí. É um orçamento, entendeu? O teu problema é esse, custa tanto. Eu tenho que resolve assim, custa tanto. É meu preço de tabela aqui, né? É isso aí. Não, e a gente vê, Lucas, às vezes tem as franquias que montam mega estruturas, parecendo clínicas de alto padrão, até colocam premium, mas na hora que você vai ver o profissional lá, especialista deles lá, eu vejo aqui na minha cidade, o menino que formou tem 1 ano e meio, está lá sendo a avaliadora de uma clínica de implante. O que eu sei, ela fazia curso de endodontia. O que ela entende de reabilitação oral? O que ela viveu de reabilitação oral? Muito pouco, né, experiência, né? Não tem... É assim, ó, a gente vê, marketing digital é importante para quem precisa de pacientes e não tem uma carteira ainda. Aí quando a gente vai falar de um médico hoje, aí você falou a gente entrou na parte do médico, tratar como médico, o dentista tem que fazer como o médico faz também, ter a consulta, ter o retorno ali. Mas quando a gente fala com o médico, a pessoa fala assim, eu preciso de mais paciente. Tá, as pessoas não te conhecem, então precisa buscar quem não te conhece. A partir do momento que você já tem uma experiência, por exemplo, se eu for buscar um tratamento, eu não vou numa pessoa jovem. Porque qual a experiência dessa pessoa, o que ela já passou, assim, eu digo risco, né? Pode ser que a pessoa conheça muito, é um Einstein da medicina, um Einstein da odontologia, que a gente não sabe ainda, descobriu, mas o risco tá aí. Poxa, eu vou num cara que tem 22 anos de trabalho já passou por tudo quanto é procedimento, já tratou mais de 5.000 pessoas, então já viu de tudo mais um pouco, já viu o que deveria, o que não deveria já ali, ou vou numa pessoa que ainda não atendeu quase ninguém, não tem experiência, não viu tudo que poderia ver, não sabe como tratar as coisas ali. Então, assim, as pessoas têm que começar a pensar, as pessoas, profissionais de saúde, pensar desse jeito também. Poxa, eu tenho que ganhar bagagem antes de eu falar eu sou o cara, né? E até porque muitos gurus falam assim, você tem que ter uma estrutura que impacta, estrutura. Aí chegam às vezes pacientes e falam, nossa, a gente chega lá, muito bonito, tudo muito arrumado, pessoal muito educado, o comercial. Mas a gente não pode esquecer que a gente é também um técnico. A gente tem que saber entregar bem a parte técnica. Às vezes o paciente pode não ter a percepção, mas como as pessoas estão com um nível técnico cada dia mais baixo, o nível está ficando muito ruim de entrega. E aí, isto aí eu falo assim, pode até ser um business, mas será que é isso que eu quero? O colega profissional tem que se perguntar, é essa odontologia que você quer exercer? Top! Não tem nada de errado. Mas você quer exercer uma odontologia no qual você quer ser você já não pode ir nessa linha. Você já tem que ter outra pegada. Então, assim, como nós falamos, mesmo eu tendo muita indicação, menos tendo tudo isso aí, eu continuo o tráfego pago, porque eu tenho que ser lembrado. Sim, quem não é visto não é lembrado. As pessoas têm que me ver. Isso é verdade. As pessoas têm que lembrar de mim. E assim, indo nessa parte de prospecção, quantos % hoje dos seus pacientes, do seu resultado vem de prospecção de tráfego pago, Dr. Wilton? Olha, hoje eu posso te falar que o tráfego pago,
ele vai girar aqui em torno de 40% do que vem. Legal, isso é um número alto. Porque o tráfego pago é uma coisa interessante. Depois que às vezes um vem e gosta, ele traz outros. Então, é isso que as pessoas têm que pensar. As pessoas não entendem. O tráfego pago ele vai lançar semente nenhum. Mas aquela semente ela pode ir para outros. E aí que está o resultado, né? Esse senhor, por exemplo, que esteve aqui comigo, que eu falei do acidente, ele foi indicado por um sobrinho que tratou comigo na época ele era estudante, mas porque um dia me viu lá no tráfego pago, esse aqui que é meu dentista, que eu acho que ele consegue... Aí mostrou quem que eu era. Ou seja, é aquilo que eu falei, o tráfego pago fez o meu paciente lembrar de mim para falar contigo. Que se você não tivesse investido, você não tinha tido esse retorno que você teve aí. Aí esse senhor veio, tratou, aí indicou a mulher dele, veio tratar. Olha a multiplicação dos pães aí que a gente fala do tráfego. Isso aí, então aí, e são reabilitações grandes, você entendeu? E aí vem, e assim como outros. Eu tenho gente que vem de outras cidades para tratar comigo, que veio do tráfego pago. Aí ontem mesmo, uma dessas que veio do tráfego pago, veio fazer consulta com a minha esposa de harmonização facial. Ou seja, veio para reabilitar. Mas o que era? Ela foi numa clínica de rede, que tudo nas clínicas de rede é vender o quê? Protocolo. Queria extrair os dedos dela e fazer protocolo. E ela não queria isso. Eu simplesmente acrescentei 3 implantes na boca dela e estou reabilitando ela tudo unitário. Ou seja, um tratamento muito mais caro que um protocolo, dá mais trabalho, né? Mas o resultado é muito melhor. Você está fazendo realmente, resolvendo o sonho da pessoa. Que ela não quer usar uma pessoa que tem os dentes, querer tirar para fazer um protocolo. Eu só acrescentei implantes onde precisava e vão fazer o quê? Coroas individuais onde está faltando. Os dentes não estão legais, pronto. Aí a pessoa ficou a maior feliz da vida, porque ela já tinha ido em 3 profissionais, só que tinha aquela coisa. Mas diz que lá um pouco o custo é diferente, mas ela falou, olha, eu vou tratar ele lá. Aí esses dias mesmo eu já fiz uma consulta da irmã dela, que mora aqui na minha cidade, que ela mora em outra cidade, porque ela indicou. Não, você tem que tratar lá. E as pessoas falam assim, nossa, mas você trata naquela clínica lá com aquele doutor, diz, ele é muito bom, né? Ou seja, sim, é a marca. Já é super conhecida, né? Então, assim, eu até costumo dizer para alguns alunos meus, eu falo, olha, muitas vezes eu não sou quem ganha mais dinheiro, porque uma clínica de rede, o cara tem muito volume, tem 2, 3, 4, 5, 8 unidades, ele vai até ganhar mais dinheiro que eu. Mas ele não pode ter nunca o prazer de falar que ele errou. Então, uma coisa é diferente da outra. E às vezes eu estava conversando ontem com uma moça que era gestora de uma clínica de rede, aí ela falando que eles tinham um volume alto, mas o ticket médio deles lá, R$800. O meu ticket médio é na faixa de 4.200. Qual que é mais interessante trabalhar? Pois é, então. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito na precificação ali, né? Porque você, mas minha cadeira não para. Realmente, sua cadeira tem que trabalhar o tempo todo para poder dar volume. Mas a minha, se ela parar um dia, beleza, mas eu tenho um ticket médio alto que compensa. Sim, exatamente. Porque eu penso nesse sentido, né? Concorda, Lucas? Você tem um ticket médio de 4, tem um ticket médio de R$800. Esse é o foco, né? A gente tem que entender ali dentro do teu dia a dia, do modelo de negócio. Você não pode dizer não para R$80, mas não dá para focar no R$80, né? Eu até falo que até a parte de exame diagnóstico, tem muita gente de prevenção, não dá valor. Eu dou muito valor, que eu começo por aí, que é a porta de entrada. E que tem uma alta lucratividade, porque a margem de lucro da prevenção é muito mais alta que a margem de lucro de um implante. Mas as pessoas não pensam isso. E isso por conta do que está acontecendo no mercado aí. Todo mundo fala, tem que vender implante, tem que vender protocolo, é assim que você vai vender os R$100 mil. Aí eu já puxo pro doutor aqui. Não é tão simples assim você faturar R$100 mil do jeito que vendem por aí. Uma empresa, eu vou chamar na clínica não, uma empresa de R$100 mil por mês, gente, é uma empresa estruturada, é uma empresa organizada, é uma empresa que tem o controle financeiro na mão, uma empresa que sabe suas margens, sabe o seu custo, sabe de suas despesas, sabe tudo, sabe precificar. Isso é uma empresa que fatura R$100 mil. Isso você não faz de um mês, que é o que vendem por aí, né? Não fazem. A pessoa, se ela tiver já uma estrutura organizada,
ela consegue construir isso tendo um período de 6 meses. Mas nem um cara que saiu do zero. Eu falo um cara que já tem ali um faturamento de 10, 20, 30 mil, se ela pegar e começar a trabalhar do jeito que tem que ser, em 6 meses ela pode chegar ali. Eu sempre falo na minha mentoria, se você está faturando 10, vamos trabalhar para você aprender a faturar 30. Isso, um passo de cada vez. Você está no 30, vamos trabalhar para faturar 50. Você está no 50, vamos trabalhar para faturar 100. E a gente tem que entender que o faturamento ele é diferente da receita. Então, tem meses que eu vendo muito, tem meses que eu não vendo tanto, e que aí o faturamento é a venda. Pode ter meses que eu bato de 200k de venda. Mas tem meses que vai nos 150. Aí tem vezes que bate lá perto de 300. Então, isso tem uma média, né? Por isso que eu falo média. Então, o que eu falei, no ano passado eu tive média de 174, pô. Então, quer dizer que teve mês que eu passei de 250. Você concorda? Para poder bater 174 de média num ano? Então, assim, e isso a pessoa tem que entender. Isso dentro de uma estrutura pequena. Que eu que fico aqui como dentista, eu tenho um dentista assistente. E minha esposa vem fazer... Eu tenho 3 filhos, minha esposa já faz harmonização, ela atende um dia da semana. Então, praticamente um profissional faz esse faturamento. Vocês estão entendendo a pegada? Não, com certeza. Eu acho que... E aí, né, então, acho que para mim fica muito claro com tudo que você está falando aqui, que é a questão de estratégia, né? Você tem que ter essa estratégia bem definida, esse plano bem definido, né? Saber muito bem aonde você vai trabalhar, e aí vem muito de encontro a vários outros papos que a gente teve aqui, né, Thiago, com outras pessoas, a gente falou muito sobre isso, né? Você saber o que você quer, a gente falou muito aqui, né, sobre essa questão de você ter o teu posicionamento essencial, você ter o teu posicionamento digital, né, para o tráfego e tudo mais, extremamente importante também, né? A tua precificação está bem alinhada, o teu valor... Seus valores, sua gestão, né? A gestão tem que estar bem... Exatamente, tem que estar bem uma coisa, Lucas, ali, né? que acontece muito, que às vezes o guru fala assim para a pessoa, não, se você tiver um lucro de 20%, tá bom. Por que eu quero ter lucro de 20%? Eu não posso ter um lucro de 50%? Dá o mesmo trabalho, montar a estratégia para mim para 50%. Quer dizer, aí, o trabalho é maior. Eu estava conversando com um vendedor de uma outra empresa de implante, falando, não, que eu consigo um desconto para você aqui nos implantes, que aí você pode dar até um desconto para os seus pacientes para você fechar mais. Eu falei, o desconto é para mim ou é para o meu paciente? Se eu tenho um desconto, eu vou conseguir aumentar minha margem de lucro, então para que eu vou baixar meu preço? Só porque ele me deu um desconto. É que assim, o doutor tem uma visão de negócio. A pessoa não entende, né? O doutor tem uma visão de negócio. Aí quando, na maioria das pessoas que essa pessoa de implante vai vender o implante, ele sabe que eles não sabem falar de negócio, não sabem fazer conta. Não sabe calcular uma margem bem calculada, não sabe precificar. Então ele vai tentar fazer o quê? Poxa, onde vai brilhar o olho dele? Ah, você vai conseguir vender melhor para o seu paciente isso. Não, eu vou falar um conceito para o colega dentista que está aí, que trabalha com implante. Vou falar para ele fazer uma conta rápida. Vou falar para ele pegar caneta e papel aí agora, que ele tiver aí. Bom, vamos lá, em caneta e papel, você não pegou até então, agora é hora. O seguinte, se você não tiver desconto, eu como professor, eu tenho uma condição melhor para comprar implante, que a empresa me dá 50% de desconto. Mas nem todo mundo compra com 50%. Às vezes o cara está sozinho e não vai comprar com 50%. Às vezes ele não compra volume, ele não compra 100 implantes todo mês para poder ter desconto. Então, um implante hoje, ele dependendo da marca, os implantes das marcas mais, né, famosas aqui, vamos falar brasileiras, a gente tem, ele vai estar em torno aí de 250, 300 reais. Eu falo preço, tabela cheia. Em torno de 300 reais. Isso eu estou falando, eu não vou ficar fazendo jabá para empresas aqui, porque não é o nosso foco. Mas a gente sabe que essa é a média. Você que está aí, você conversa com dentistas, né? Aí você vai pegar isso, o implante, 300 reais. Aí você tem que calcular, vai ter um componente intermediário. O intermediário é na faixa de 180 reais. Aí você vem... o protético que vai fazer uma cerâmica para você, um bom protético, ele não vai te cobrar menos de que, eu vou falar, um bom protético, de 350 reais numa cerâmica. Isso eu estou falando assim, isso eu colocando o preço mais barato,
Porque os bons cobram em torno de 400, 500, 600 reais. Eu estou colocando assim, um bom protético, você tem um fechamento bom com ele, menos de 350 você não faz. Não sei se já fizeram essa analogia aí. Se tiver algum colega aí que puder falar quanto que ele paga numa cerâmica, no IMEX, um silicate lítio ou mesmo uma metal cerâmica, mas vai ser em torno disso aí, de 350 a 450. Isso é a média nacional. Então, se eu colocar 300 de um implante, 180 de um componente, mas eu estou colocando preço baixo aqui, 350 do protético, 13. Então, só aqui deu R$830. Quer ver? Não, 730 reais. Né? 650 mesmo. 830. Então, não é isso? 4 com 1, 5. Não, 830 reais. Falei errado. 830 reais de custo de insumo. Certo? De insumo. E o trabalho, e o custo, e a hora. Eu não falei aqui, ó, fio de sutura que vai pagar em torno de, o mais barato vai ficar em torno de R$3 cada um, que ele vai gastar de agulha anestésico mais uns R$8, um avental cirúrgico descartável R$25, aí ele vai ter que moldar também esse paciente. Se ele não tiver o scanner, ele vai ter que moldar. A moldagem com o material mais baratinho que ele for fazer, juntando o gesso e tudo, ele vai gastar em torno de R$60. Então, o que nós vamos ver aqui? 3, 8, aqui dá 11, 25, 35. Vai gastar mais R$105. E 730 mais 105? 830. R$835. Pronto. Só isso que ele vai gastar. Não, 830 já estava, vai dar 930. É isso, vai dar R$1.000 praticamente, vai. R$1.000 de custo ali de material só. Aí põe Aí vamos pôr a hora clínica. Ele fez uma hora clínica de consulta, ele avaliou aquele paciente, e muitas vezes ele não cobrou a consulta. Então você calcula ali, o paciente ficou com ele 30, 40 minutos, vai pedir um exame, às vezes nessas clínicas de rede não vai ter um panorâmico lá. Panorâmico não é equipamento para avaliar implante. A gente usava isso há 15 anos atrás, porque não tinha outro recurso. Aí você tinha régua para poder adaptar, mas não sei o quê. Aí você vem ali, você tem o exame que você vai ter que avaliar, você gastou aquela primeira hora da consulta, tem o dia da consulta para cirurgia, você tem o dia da consulta para reabertura do implante, dia da consulta para moldagem, dia da prova e dia da instalação daquela coroa. Você vai gastar quantas horas clínicas para entregar um único dente? Pelo menos umas 3, 4. Aí vamos colocar que a hora clínica dele seja barata, R$150. Vamos colocar 4 horas. Vezes 150, só aí deu 600. R$1.600 só de custo. Só de imposto. E aí imposto. Ainda não pagou imposto, né? Que você não sei quanto você vai cobrar. Que aí a taxa de imposto, em média, eu pago 11. Dependendo como que você tá colocado. Tem gente que paga, se estiver na pessoa física, paga 27. Daí tem gente que paga 16. Então, nessa brincadeira aqui, vamos considerar que o cara, se ele cobrar igual tem pessoas que cobram R$1.800 no implante, não dá. Eu já ouvi falar 1.200 já. Pois é. Não dá, ué. Parcelado 10 vezes no cartão. Que medo de pôr um dente de 1.200, ali um implante de 1.200. Aí, igual eu tô falando, eu coloquei preço cheio. Mesmo que a gente coloque preço com desconto aqui, o mais barato que vai ficar de custo de insumo aqui, com tudo, vai dar em torno de R$1.000. Por mais barato que seja. Mas tem a hora clínica, tem tudo, gente. Aí o cara tem que entender o seguinte: e o risco? Se um implante falhar, pode falhar? Sim. Pode. Sim, e aí tem que refazer. E se falhar, a culpa é do paciente? Não. Não na maioria dos casos, né? Normalmente o paciente está tratando. Né? E dentro do direito dele, se em 90 dias falhar, você é obrigado a pagar de todo jeito. Seu lucro aí já virou prejuízo. Aí já era. E eu falo, só não impede implante, Lucas, quem não faz implante. É, isso aí. É verdade. Só quem não faz. Eu falar pra você que eu nunca perdi, eu sou mentiroso.
perde. Verdade. Faz parte, né? Falhar, Faz parte do acontece. negócio. Agora, se eu cobro um valor desse aqui, como você acabou de falar, de R$ 1.200, que eu já estou tirando do bolso, hoje eu falo, cobrar R$ 2.500 no implante, igual eu vejo muita gente cobrando aqui, ele está tomando prejuízo. Sim. Exatamente. Então, colega dentista, você já tem que fazer essa conta. Sem dúvida. Wilton, papo... E muitos não fazem. Deixa eu falar, o papo aqui tá bom. Se deixar, a gente vai ficar umas 4 horas falando aqui, porque tem muita coisa para falar. Mas vamos lá, vamos perguntando mais coisa aí, então. Tem que cumprir aqui, né? Fechando aí. E na verdade, assim, eu queria mais assim, ver contigo aqui já, né? A gente já tá se encaminhando pro final aqui, né? Nem deu tempo de fazer a chamada do meio do episódio aqui, né, não, Thiago? Porque uma coisa foi engatando na outra, foi. Mas deixa eu só aproveitar aqui essa pausa que eu já coloquei aqui, né? Para puxar aí. Então a gente falou muito aqui sobre marketing, sobre a necessidade de você saber converter os seus pacientes, né? E é isso aqui que hoje, né, nós aqui, tanto do Superdental quanto da Acelero, nós fazemos para a sua clínica, né? Então, a gente hoje, a Superdental é uma agência com 10 anos de experiência, né, Thiago? 10 anos de chão aí já, mais de 2.000 clínicas atendidas aí no Brasil inteiro e fora do Brasil também, algumas clínicas. Então, assim, é um know-how muito grande para a gente saber o que tem que ser feito para você poder, como a gente falou muito aqui no episódio, né? Quais são as técnicas, os tipos de campanhas, tipos de copy, de criativo, para que você atinja o seu objetivo com o tráfego pago, né? E uma outra coisa muito importante, você ter uma equipe pronta e preparada e especializada para atender esses leads que vão entrar em contato com vocês. Senão, né? não adianta. Não adianta. É meio que rasgar uma boa parte do dinheiro aí, né, Thiago? Sim. Eu faço analogia, a mesma coisa, você ligar, você se interessou na internet por algum produto, algum bem que você quer, um carro, alguma coisa, e aí você quer falar com a pessoa, você cai para falar com quem? Uma pessoa despreparada, vai falar com a secretária do estabelecimento, qual que é a chance de você fazer negócio com a pessoa? Né? Com a pessoa que quer ser responsável da manutenção, né? Não vai dar certo, né? Então tem que falar com o vendedor. Isso tudo tem que estar organizado. Exatamente. É onde que entram os 3 pilares que eu estava te falando, Lucas. Sim, então é exatamente isso. Estava falando posicionamento, eu vou tentar marketing. colocar esses 3 pilares um pouquinho mais objetivo. Como a gente acabou de falar aqui, Thiago, o nosso posicionamento ele tem que ser um posicionamento que atrai os nossos pacientes através do marketing odontológico. Como? Campanhas internas com os nossos próprios pacientes e, claro, tráfego pago nas redes sociais. Aí você aumenta seu faturamento de forma escalável. Um ponto importante nessa prospecção, a gente tem que ter uma gestão do consultório, gestão clínica, desde a organização do fluxo de trabalho, de como cada um dos seus colaboradores vai ficar trabalhando. Você tem que ter ali a gestão financeira. Então você tem que ter processos para o fluxo de trabalho de cada colaborador e saber se aquele colaborador está na função certa. Se você tiver ele na função errada, também não vai fluir. E se você investe em marketing, quem tem que atender? Eu tenho uma pessoa, no caso a Acelero, que atende. Já tem que ter uma CRC. Por que você tem Acelero? Acelero para viabilizar meu negócio. Aí, isso aí. Esse é o ponto, entendeu? Então é importante. Você tem que ter alguém, porque não vai adiantar. Para rentabilizar, eu já fiz muito. Não funciona. Eu falo para vocês, no começo, eu estou desde 2012 trabalhando com rede social. Eu era minha secretária que atendia. Eu virava uma secretária, mudava até de nome. Mas você é vendedor, né, doutor? Você é vendedor, não dá para chamar você de secretário, você era o seu comercial. Eu era o meu comercial. E eu fazia meu comercial. E aí vem, quando a gente consegue ter isso que eu falei, essa gestão clínica, que eu falo de equipe, de fluxos de processos, fluxo do financeiro, aí vem um outro ponto que é importantíssimo que a gente falou aqui. Que eles falam só de encantar paciente, não é só encantar querendo ludibriar o paciente, não. É encantar para ele saber, eu fiz a melhor escolha. Eu estou no melhor lugar. Eu estou com o melhor profissional. Porque aí você vai ter técnicas de vendas para isso, mas essa técnica, se você só tiver ela, mas na parte de venda, mas se você não tiver técnica de entrega do seu trabalho, do seu produto ou do seu serviço, isso dura pouco tempo. Então, se você tiver isso claro, como eu falei, uma forma de posicionamento que atraia, a gestão que faz toda a equipe
fazer essa prospecção, captação e fidelização, né? Aí o resto você vai encantar o cara desde o que eu falo da primeira consulta, não. É desde o momento que ele virou um lead lá na internet ou desde o momento que ele ligou aqui na clínica. Ele já tem que se sentir encantado desde o primeiro alô. E aí como é que você faz isso? Aí você vai ter resultado. Pode falar? Deixar até pro Lucas aqui. Aí como é que você faz isso para encantar o cara desde o primeiro momento? Capacitando a equipe. Claro, capacitando, tendo técnicas, argumentações, isso. metodologias, né? Rapidez no atendimento, né? Ser encantador. Muito treinamento. Exatamente. Né? E assim, você tem que pensar como um empreendedor, como um empresário. Se você pensar como um profissional de saúde, vai ser difícil você fazer tudo isso aí que o doutor falou ali. Muitas vezes a pessoa quer que a secretária aqui, igual, por exemplo, a gente passa aqui, ensina para elas, eu vou lá para as entender o que é um implante, o que é um aparelho. Eu dou treinamento para ela saber o que é, porque a menina chega aqui, ela não sabe o que é. E outra coisa que a gente tem que colocar para a equipe da gente, vou falar para os colegas dentistas que estão aqui, ou empresários, que às vezes a sua equipe tem que entender qual é o valor do seu produto ou serviço. Que se a sua equipe achar o seu produto ou serviço caro, não vende. Que é o seu endomarketing, porque ela tem que acreditar que aquele produto tem um valor, aquele serviço tem um valor transformador na vida daquele cliente. Para isso ela vai entender. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas que absurdo, né? Um copo custa tanto. Eu pego e falo, tem carro que custa 50 mil e tem carro que custa 1 milhão. Mas tudo é carro, não é? Vai levar para o mesmo lugar. Exatamente. Mas tem diferença. Mas por que tem o carro de 50 e o de 1 milhão? Aí entra o valor. Os diferenciais, valor, percepção. É isso aí, o valor. É isso aí. A gente nunca pode medir com o nosso bolso, né? As coisas. É isso aí. E nem perceber a nossa percepção de valor, nem sempre vai ser a percepção de valor do próximo, né? Mas é isso. Dr. Wilton, vamos lá. A gente já está com o nosso tempo aqui esgotado no nosso episódio. A gente sempre tem uma... Assim, primeira coisa, eu queria agradecer demais essa aula aqui, né? Essa aula magna sobre atendimento, qualidade, vendas, procedimentos, posicionamento, um monte de assunto. Tenho certeza que você, assim como eu, está gostando muito desse episódio e merece seu like. Então deixe seu like aqui nesse episódio, se inscreve no canal, que toda quarta-feira a gente tem episódio tão bom quanto esse, né? E para a gente encerrar, doutor, eu queria que você trouxesse uma mensagem final, uma breve mensagem, um resumo ou uma frase aí que você tenha para deixar para quem está nos ouvindo até agora. Bom, a frase que eu deixo foi a que eu falei no começo. Não seja apenas mais um, seja o em tudo que você for fazer. Busque ser o, porque isso vai ser o grande diferencial. Porque assim você vai ser lembrado. Essa é a frase. Boa. Eu vou, essa aqui eu já vou gravar aqui, vou anotar. Não seja mais um, seja o. Seja o cara. O cara. Bom, para mim, de tudo isso que a gente falou aqui, não é uma frase, mas é uma palavra-chave, né? Que é a profissionalização. Uhum. A gente tem que entender que não existe mais espaço para amadorismo dentro da área da saúde, dentro da odontologia, como a gente falou muito aqui de odonto nesse episódio, mas a gente, como eu falei, você pode expandir tudo isso aqui para qualquer especialidade. Qualquer empresa também. Qualquer empresa, exatamente, nem só de qualquer clínica. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, em se profissionalizar, em treinar, em se qualificar, em treinar a equipe, em se preparar para ser cada vez mais profissional e ter resultados cada vez melhores. Então, aqui a gente deu insights, dicas, mas assim, se você se aprofundar em todos os pontos que a gente trouxe aqui, coloque outro patamar. Já é bastante coisa. Outro patamar. Uhum. Legal. E você, Thiago? Da minha mensagem aqui, eu tomo minhas notinhas aqui, né, meus rabiscos. Gostei bastante que ele falou você ser antes de ter, né? E não ter antes de ser. E eu falo bastante isso aqui para minha equipe, para os meus clientes. O cliente fala assim, eu quero ser igual o fulano de tal, que é um cliente meu que tem muito resultado. Falei, tá, para ser igual fulano, você tem que, às vezes, voltar, pega uma máquina do tempo e volta 5, 6 anos atrás, quando ele era igual a você. Só que as pessoas, imediatismo muito, muito forte nessa área. A pessoa quer um resultado do dia para a noite.
Porque é o que os gurus estão vendendo. Isso aí a gente sabe que não é assim. Por isso que eu provoquei o doutor aqui naquele negócio do 100K, do dia pra noite. Não tem isso. Sim. Se tiver... Pô, não dá pra falar que não tem, porque um ou outro, do universo de 1000 aí, um ou outro. Tô falando isso mesmo. Vai ter. Só que é sorte, gente. É igual uma loteria. A gente teve um cliente aqui... E não quer dizer que isso Thiago, é algo mês duplicável. Às vezes pode ter um pico ali que fez aquela onda e tal. Isso. A gente tem um cliente aqui que teve isso. Em conjunto aqui de parceria. A gente faz o marketing dele, o Lucas faz, a Acelero faz a parte de atendimento dele ali. Primeiro mês, 96K. 94. Primeiro mês. Mas segundo mês caiu pra 25. É isso, tá vendo, gente? Foi mais sorte do que... Então a gente acredita muito o quê? Vamos fazer um planejamento, um plano de ação e uma execução. Só que isso aí você tem um prazo. Então, se antes de ter, então primeiro você vai entender, se preparar, você ser, aí depois você vai começar a ter. Isso que eu peguei bastante daqui, tá? E assim, aprender a falar não. Isso foi um negócio muito legal. Aprender também. a falar não. Aprender a falar não pra você não fazer qualquer coisa por dinheiro. Você conseguir, você vai ganhar muito mais no futuro. Às vezes tem os boletos para pagar ali, você fica desesperado e depois você toma prejuízo. Isso, é verdade. Então é pensar bem. Volta aí, escuta esse episódio novo, você vai ver as contas que ele fez ali. Às vezes é melhor falar não do que fazer a qualquer preço. Só para ter o paciente ali, né? É isso, essa é a minha mensagem aí. Legal. É isso então, Dr. Wilton, mais uma vez assim, muito obrigado por aceitar esse convite, por disponibilizar um tempo na sua agenda que eu sei que é concorridíssima, né? Obrigado. A gente conseguiu travar aí um horário no meio, vocês sabem, a gente está gravando aqui, no meio da tarde, então o doutor parou os atendimentos dele para poder nos atender aqui, então obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Foi um prazer recebê-lo aqui e receber essa aula, né? Saio daqui engrandecido com tudo isso mesmo. Mas show! E eu fico feliz de ter compartilhado com vocês aí, para a gente agregar, para a gente pôr valor nas coisas, porque senão a gente daqui uns dias vai só inferiorizando um negócio que é um business muito bom, é uma profissão que leva muita alegria, leva muita saúde e prazer de viver com as pessoas. Então esse é o nosso foco, levar alegria de sorrir. Boa, doutor. Boa demais. Show de bola. Então tá bom, gente. Thiago, muito obrigado também. Um abraço para todos vocês aí, obrigado. Tá? Toda a equipe da Acelero, né? Da Dental aí também, né? Com você aí, viu, Thiago? E você venha ter sucesso cada dia mais. Amém. Também, o Lucas também. Amém. Todos nós. Que nós venhamos crescer de maneira sobrenatural. Que assim seja. Ou seja, resultados inimagináveis. É isso aí. Se você também quer continuar a ter resultados inimagináveis na sua clínica, continue acompanhando a Clínica Sem Caos. Toda semana um novo episódio para você acabar com o caos na sua clínica e ter cada vez melhores resultados. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Lucas. Sou o Thiago. E a gente se vê na próxima semana. Até. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.